Bom, pessoal, vamos falar hoje um pouco agora sobre a terceira revolução industrial, continuando aquele vídeo em que a gente começou essa discussão sobre a segunda e a terceira revolução industrial. A gente finalizou no último vídeo com a segunda e vamos falar um pouquinho hoje sobre a terceira revolução industrial, certo? Bom, vou colocar aqui, vou falar um pouquinho sobre essa terceira revolução. Bom, ela se estendeu desde a década de 1970, finalzinho de 1965, 1970, até os dias atuais em muitos países ainda, certo? Óbvio que hoje a gente já fala da quarta revolução industrial, mas em diversos países, inclusive o Brasil é um deles, menos de 10% do Brasil está imerso na quarta revolução industrial. A maioria está entre a segunda e a terceira revolução industrial, em nível de desenvolvimento industrial, tá certo? Então a gente pode dizer que a terceira revolução industrial perdura até hoje em diversos países, tá bom? Observa-se como ponto da terceira revolução industrial forte integração entre a ciência, a tecnologia e a indústria, associada ao desenvolvimento da eletrônica e da informática, das telecomunicações e da biotecnologia, que possibilitaram a introdução de novas técnicas de produção. A gente falou no outro vídeo sobre o começo da integração entre a ciência e a indústria. A gente falou do Taylorismo, da administração científica, de colocar práticas de pensamento e melhoria contínua, por exemplo, que é coisas discutidas atualmente, né, que são coisas discutidas atualmente desde essa primeira revolução industrial. E aí, dessa segunda revolução industrial. E aí, o que é que acontece? Com a terceira revolução industrial, isso só se confirmou. Com o advento do transistor, né, e de algumas melhorias na parte da informática e telecomunicação, isso melhorou bastante a automação nas indústrias e é o grande marco da terceira revolução industrial. Tá bom? Então, quando a gente falar em processo automatizado, quando a gente começar a falar da aplicação de softwares, como vocês vão apresentar, exemplo do MES, né? Isso é a integração entre informática e indústria. E essa integração entre informática e indústria que permitiu a aplicação da computação na indústria, ela vem dessa terceira revolução industrial. Tá bom? Vamos lá. Então, o que é que aconteceu, né? Aceleração dos fluxos de capitais, informações e mercadorias. Aí você vê essa aceleração dos fluxos de capitais. Ela veio do nada? Não. Ela vem desde a segunda revolução industrial, tá bom? Por que vem desde a segunda revolução industrial? Industrial. Porque foi onde aconteceu, né, a comunicação entre a indústria e os grandes bancos, né, onde foi não é estatizada na palavra, não, onde foi implementado, né, esse gigante do setor, que são os bancos também. Então a gente tem lá no gigante da indústria, por exemplo, o JP Morgan, certo? Aí você fala, mas JP Morgan não é uma indústria, é banco, mas ele se afiliou, né, aos grandes produtores, né, às grandes indústrias, e essa aceleração de fluxo de capital é graças aos bancos, certo? Mas não só isso, né, informações, isso daqui por quê? Por causa da informática. Né? Antes se tinha o telégrafo, se tinha a carta, né? E com o e-mail isso aqui aumentou muito o fluxo de informação. E mercadorias a gente viu lá da revolução nos meios de transporte, certo? Lá da segunda revolução também. Então, isso foi se aperfeiçoando com o tempo. E, obviamente, na terceira revolução industrial, tomou proporções ainda maiores. A produção industrial aproxima-se espacialmente de grandes centros de pesquisa, buscando novas tecnologias e mão de obra qualificada,
tá certo? E aí você vê agentes como o Vale do Silício, né? Buscando o quê? Buscando mão de obra qualificada para operar onde? Nesse mercado recém-criado da informática, certo? Mesmo que não haja grande utilização de matéria-prima, há grande valor agregado ao produto final. Então, a gente começa a ver, né, nos produtos, principalmente produtos de informática, a geração de valor agregado. Aí você tem aí, por exemplo, os smartphones, tá certo? Você tem aí os próprios computadores. E aí, quando a gente fala de computadores, pensem em quê? Em chips, né? E muitas vezes tem o quê? Pouco produto, pouca matéria-prima, um pouco de silício, alguns componentes, um pouco de ouro também, né? Alguns materiais nobres, mas que não tem grande utilização de matéria-prima, mas tem um grande valor agregado, um grande conhecimento colocado para passar de geração em geração. O que é isso? O que é esse grande conhecimento agregado? Nanotecnologia, por exemplo. Tá certo? Isso daqui o que? Implica, né, em grande esforço para se conseguir resultado, tá bom? E aí muitas empresas elas passam a ter uma, um investimento em pesquisa e desenvolvimento que depois tem que ser cobrado, certo? E aí o que é que acontece? Às vezes existe grande valor agregado ao produto devido a isso. Sem contar, tá certo? Nas empresas que basicamente não utilizam matéria-prima, certo? E aí você vai, empresas de internet, empresas como o YouTube, ainda, né, a gente pode citar isso, mas hoje em dia o YouTube ele tem matéria-prima investida no, nos servidores dele, tá certo? Mas basicamente, se você for pegar o começo do YouTube ou do Google, não tem matéria-prima envolvida. Tem o quê? Valor agregado ao produto final através do conhecimento, certo? E aí essas gigantes aí, principalmente dessa área da informática, se desenvolveram já a meio caminho da terceira revolução industrial, né? Não foi no começo, mas depois de meio caminho andado da terceira revolução industrial. Desenvolvimento da biotecnologia, genética, robótica, expansão da informática, telefonia móvel, tá certo? Na época da segunda revolução industrial, a gente tem um exemplo americano da AT&T, certo? E não imaginava que fosse tomar uma, uma proporção tão grande quando tomou a telefonia móvel, mas ela veio aí e desbancou, tá certo? Gigantes como a AT&T, e a gente pode ter o exemplo no Brasil da Oi, que está quase na falência aí, né? Desbancada por outras empresas que viram, né, e se adaptaram mais a essa modificação rapidamente. Indústria aeroespacial, você tem ali no começo de 1960, né, a corrida espacial, né, com todo aquele contexto de Guerra Fria e tudo mais, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas fez parte dessa terceira revolução industrial. O aumento ainda de incentivo para se melhorar o investimento em tecnologia, tá certo? Formações do Tecnopolos, tá certo? Aí volto a falar lá do Vale do Silício, Cambridge University, Campinas, tá certo? Campinas aqui já no Brasil, tá certo? Uso de fontes diversas de energia. Aí você tinha na segunda revolução industrial, a gente passou do vapor da primeira revolução para o petróleo na segunda revolução. E aí a gente vem aqui a terceira revolução com energias renováveis. Não só energia renovável, né? Mas diversas outras aí inovadoras, tá certo? A gente pode citar aqui o álcool,
A gente pode citar aqui o biodiesel. A gente pode citar, obviamente, energia nuclear. Mas diversas outras aí, tá certo? Energia solar, eólica, diversas outras aí que vieram nesse contexto implementar, tá certo? As mais tradicionais como petróleo e vapor, tá certo? A ação do neoliberalismo, isso aqui a gente não vai entrar muito, mas é um fator importante nesse contexto da terceira revolução. Produção com peças fabricadas em várias partes do mundo, e aí você vê como puxou, né? A gente estava falando na segunda revolução industrial, com a Ford colocando a Fordland aqui no Brasil e já começando esse pensamento de produzir em diversas coisas, em diversos lugares diferentes, e aqui isso se confirmou, certo? Mas aí passa-se a ter mais confiança entre os produtores, né? E isso veio muito do toyotismo, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a confiança em quem está produzindo para ele, né? Ele dava um voto de confiança e assim que esse voto de confiança era confirmado, ele aumentava o nível de confiança dos produtores até se tornar basicamente parceiro. E aí a gente fala de horizontalização da produção, tá certo? Não mais verticalização, mas você ter parceiros que conseguem produzir com você no mesmo ritmo seu e com a mesma qualidade sua, tá certo? Bom, houve também a diminuição nos custos de produção, né, e de preço dos objetos, né, isso daqui iniciado também na segunda revolução industrial com o Fordismo, mas ampliado aqui agora nesse contexto da terceira revolução industrial, principalmente, né, pelo Japão, tá certo? E aí evolui com o contexto do Japão. Novas parcelas da população passam a ter acesso a produtos e serviços. Hoje é muito comum, né, dizer que as pessoas, uma pessoa pobre hoje muitas vezes vive melhor do que um rei na época medieval, né? E em parte, né, existe muita ampliação do que realmente essa frase quer dizer, né? Uma exacerbação do que essa frase quer dizer, mas tem um pouco de verdade nisso, né? Que pessoas hoje, por exemplo, de classe média ou classe média baixa, muitas vezes têm vida melhor do que a dos reis daquela época, né? Em termos de qualidade de serviço médico, em termos de é, produtos tecnológicos que podem utilizar, tá certo? E serviços que podem ser utilizados por essas pessoas, né? Por essa classe média às vezes baixa, tá bom? Mas é um pouco exacerbado porque tem pessoas e aí milhões de exemplos citados ao redor do mundo que vivem abaixo da linha da pobreza, mas no nosso contexto aqui de falar sobre isso, né? Mas com certeza, né, a população passou a ter acesso a mais produtos. Porque, por exemplo, quem é que tinha acesso a uma linha telefônica antigamente? Né? Só quem realmente tinha bastante dinheiro, certo? Era como se você comprasse um carro, você praticamente virava sócio da companhia de telefone, certo? E tinha um título de ação de telefone e tudo mais. Hoje em dia, qualquer pessoa com R$ 20, R$ 30, compra um chip, bota crédito lá e está com acesso à linha telefônica. Então, é um serviço que se popularizou. Internet, né? Até recentemente, internet, até, sei lá, 2008, 2007, não era todo mundo que tinha internet em casa. Hoje em dia, com 50 contos, você paga um plano de internet razoável, né? Então, é óbvio que afastado de cidades, em locais mais isolados, isso não é verdade para todos os locais, mas em centros urbanos, né? Ou até cidades médias para pequenas, você tem essa realidade,
ok? Então, é indiscutível que uma maior parte da parcela da população teve acesso a esses produtos e serviços, mas não quer dizer que todos, né? Então, mas houve uma evolução nisso. E o que é que isso tem a ver com layout de manufatura? Às vezes vocês podem estar se perguntando. Tudo. Porque a pessoa que tem acesso hoje a essa internet, ela consegue ir lá. Eu estou dando o exemplo da Dell, que é um dos que vem mais à minha cabeça, mas ela pode ir lá no site da Dell e montar um computador diferente, um computador que é mais voltado às necessidades dela. Antigamente não, antigamente essa mesma pessoa que está montando esse computador, e agora, por ela montar esse computador, a Dell tem que ter uma manufatura flexível, com um layout mais otimizado, e aí ó, influenciando aí no layout, ela não ia montar esse computador, ela ia na lojinha lá, nas Casas Bahia, sei lá, no Extra, sei lá, nessas lojas físicas, né, na Ponto Frio, sei lá, qualquer uma dessas aí, e ia comprar o computador dela como tivesse lá, né? Se ela precisasse de um HD de 500 GB, mas precisasse de 16 GB de RAM com um processador i3 e lá só tivesse i5 com 16 GB e 1 TB de HD, ela tinha que comprar esse maior. Ou ela tinha que se submeter a um i3 com 8 GB de RAM e 250 e 6 GB de HD. Né? O que tivesse lá na loja, ela ia ter que escolher entre aqueles modelos que está lá e fazer. Hoje em dia não, ela pode pegar um tipo de um processador com uma RAM diferente, um HD maior ou menor, pensar em que ela vai melhorar daqui a 6 meses, colocar um outro SSD, enfim, o que ela quer fazer, ela faz. Isso é claro que são limitadas as possibilidades, mas é um nível de flexibilidade muito maior do que a gente tinha há, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás. Então veja como é recente o limiar desse fim da terceira revolução industrial para início da quarta. Então, muitas coisas ainda estão na terceira revolução industrial e pouquíssimas ainda estão chegando à quarta revolução industrial, que é o que a gente vai tratar mais à frente, tá bom? Mas perceba como isso modifica o layout de manufatura, uma vez que agora você não pode mais ter aquela manufatura engessada para produzir certo lote de determinado produto, porque possa ser que por um contexto se peça mais produtos de um tipo e daqui a pouco mude para outro, e aí você tem que ter as máquinas meio que sendo boa em qualquer layout do produto, tá certo? Então ela tem que se ajustar, ela tem que ser flexível devido a essa nova realidade. Essa nova realidade vem de onde? Dessa parcela da população com acesso a outros tipos de produtos, a outros tipos de serviço. Certo? Então veja como está tudo interligado e a necessidade da gente entender como isso funciona, tá bom? A aceleração da distribuição de grande quantidade de informação a todos os países, e aí também entra a questão da informação e desinformação, né? A gente não vai adentrar muito nesse tópico, né? Mas hoje em dia a informação está muito fácil, mas a má informação, né, a desinformação também está muito fácil. Então o pessoal fala o que quer, cria informações falsas, enganam muita gente, e aí você tem escândalos aí milionários, escândalos cada vez mais recorrentes de pessoas que se aproveitam dessa facilidade das pessoas terem informação para aplicar golpes, por exemplo, né? Então, cuidado com essa aceleração de distribuição, porque é uma aceleração tão rápida, é uma coisa que veio tão rapidamente, né, tão acelerada realmente, que uma grande parte da população não se preparou para essa grande distribuição de informação. Né? Então, muitas pessoas ainda recebem a mensagem, não procuram a fonte, e às vezes a gente cai nessa desinformação, a gente que muitas vezes tem um pensamento mais pragmatizado, tá certo? Uma coisa mais palpável, uma coisa mais com o pé atrás, às vezes a gente cai nessa desinformação. Imagine as pessoas que não têm esse pé atrás, que não têm essa pragmatização de buscar a fonte, de buscar de onde vem a informação, caem muito mais rápido nisso. Né? Então, cuidado, né? Ou tente sempre alertar as pessoas sobre isso, porque a gente, como sociedade, precisa acelerar também
para chegar no nível da aceleração que houve nessa distribuição de informação. Tá bom? Flexibilização da economia, certo? E aí, essa flexibilização tem diversos pontos a serem citados, mas eu vou citar aqui, por exemplo, como uma coisa bem atual, as criptomoedas. Tá bom? E o que é que tem a ver criptomoedas com essa flexibilização da economia? Bom, até hoje, né, até recentemente, as pessoas confiam em governos, certo? E a gente só confia no real porque tem o Banco Central lá do Brasil dizendo que o real é válido, certo? E aí a gente entra em uma discussão que até um passado não muito distante, eu não vou me lembrar a data exata agora, mas vocês podem pesquisar isso depois. As moedas, não as criptomoedas, mas as moedas, elas eram baseadas em um lastro. E o que é esse lastro? O lastro é alguma coisa real, né, em que a moeda era firmada. Então, por exemplo, a gente fala do dólar, que é uma moeda mais antiga, então ela tinha lastro antigamente no ouro. E o que é esse lastro no ouro? Esse lastro no ouro quer dizer que nos bancos que vendiam dólar, você tinha uma reserva em ouro que assegurava aquele valor em dólar que estava sendo comercializado. Ou seja, todo dólar, né, se a população quisesse trocar aqueles dólares por ouro, elas conseguiam trocar. Por quê? Porque o dólar só era emitido quando o banco conseguia comprar mais ouro. Se ele não conseguisse comprar mais ouro, ele não gerava mais dólares. Porém, com o crescimento, né, da economia e tal, uma flexibilização da economia de alguma forma, parou, né, de ter esse lastro. Então, hoje em dia, se o governo americano quiser emitir dólar, eles emitem. E é o que Biden, por exemplo, fez recentemente. Pós-pandemia do Covid-19, para reestruturar a economia americana, ele acabou imprimindo bilhões de dólares, né, para investir em infraestrutura e outras coisas mais. Tá bom? Então, o que é que isso acontece? O que é que isso gera, na verdade? Gera, por exemplo, inflação, gera desconfiança das pessoas na própria moeda ou no próprio governo, certo? E isso gerou algumas correntes, como as correntes das criptomoedas, que não são baseadas em governo nenhum. Então, a economia hoje pode estar entrando, pode estar permeando, certo? Um novo tipo de escambo, né? Um novo tipo de troca. Por quê? Porque vão existir hoje, na verdade já existem hoje, moedas que não são asseguradas por governo nenhum. Tá aí o Bitcoin que não é assegurado por governo nenhum. Inclusive alguns governos estão tentando barrar, né, a evolução dessas criptomoedas. Então, não se sabe ainda qual vai ser o futuro disso, é muito incerto, mas por ter muitos pontos bons, né, a sociedade como um todo, ela está vendo essa economia migrar para não mais uma economia local, tá certo? Uma economia de países. Está se tornando realmente uma economia global, certo? E a gente vê hoje, por exemplo, recentemente aconteceu aí, está acontecendo inclusive ainda a guerra na Ucrânia, e você vê que os países muitas vezes não podem nem tomar partido. Por quê? A interdependência entre os países está tão grande que se um país briga com o outro, quem vai se meter pode sair prejudicado. É o caso, por exemplo, da Alemanha, que queria tomar um partido e a Rússia acabou gerando um desconforto para eles, ameaçando diminuir, e chegou a cortar a distribuição de gás natural para eles lá, e eles deram meio que um pé atrás e está nesse conflito ainda. Mas o que é que acontece? A interdependência, né, a flexibilização econômica hoje
está muito grande. Então, e as criptomoedas só vêm confirmar essa tendência, certo? E isso é um ambiente meio ainda cinzento, não dá para discutir com muita ênfase aqui, talvez seja mais discutível para algum economista, certo? Alguém que esteja mais aprofundado, não é o nosso caso aqui, a gente não quer chegar tão longe nessa discussão, mas serve para a gente entender que hoje em dia você consegue comprar em dólar muito fácil, você consegue receber, então isso facilita, né, a comercialização, e se facilita a comercialização, o layout das indústrias, né, a distribuição que eles vão ter, que eles vão proporcionar, e aí já em ambiente saindo da indústria tem que ser diversificado também, tem que ser flexibilizado, tá certo? Você tem que receber um pedido não só na sua língua, você tem que receber pedidos em línguas diferentes, entendeu? Então, tudo isso é importante ser citado, tá bom? Expansão geográfica das empresas multinacionais, então as empresas multinacionais vêm aí tomando o mundo, né? E às vezes se aproveitando de países menores, tá certo? O Brasil aí às vezes é um pouco aproveitado, né? Um pouco explorado por essas multinacionais. Elas causam, né? Várias coisas boas, tem um papel muitas vezes bom em desenvolvimento, mas precisamos também ter o nosso mercado nacional. Quem passou por isso aí, e inclusive o presidente Biden está incentivando a economia local dos Estados Unidos por conta disso, foi o próprio Estados Unidos nessa crise. Então, faltou o que lá? Máscara. Né? Por quê? Porque a produção de máscara era toda na China. Eles não precisavam produzir máscara. Tinha uma pequeníssima produção lá nos Estados Unidos, em loco. E o que é que aconteceu? Com a pandemia, eles ficaram reféns da China, certo? E para que isso não ocorra novamente, o que é que eles fizeram? Eles, é, eles acabaram incentivando agora a, a produção local de diversos itens, certo? Como vacina, como máscara e outros itens lá, tá no plano de governo do Biden lá, tá certo? Bom, principal exemplo desse contexto da terceira revolução industrial, o modelo japonês de administração, certo? Que é refletido onde? No toyotismo, tá bom? O que é que isso tem a ver? Bom, o toyotismo, ele questionando o fordismo pelo crescimento das empresas japonesas nos Estados Unidos, no mercado automobilístico, entre os anos 70 e 80, pensou de forma diferente. Aí eu sugiro, para quem quer ter uma ideia melhor, que leia o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Quem quer se aprofundar, tá certo? É uma boa leitura. Ok? E passa a história, né, de como o toyotismo combateu essa empresa, essas empresas americanas, tá certo? Sucesso atribuído a técnicas de gestão participativa e programas de qualidade. Que sucesso é isso? Sucesso das fábricas, né, da Honda, da Toyota, da Nissan, oferecendo carros com qualidade alta, certo? E por um preço em conta, mais em conta do que os carros americanos, certo? E isso se dava através de programas de qualidade que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Integravam conhecimentos desenvolvidos por Herzbergs e Egris, a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. E a Toyota torna-se então um modelo a ser seguido. Por quê? Porque foi copiado depois pela maioria das empresas no mundo, tá certo? Os trabalhadores eram comprometidos e ligados com a organização que trabalhavam e daqui, gente, eles eram comprometidos por quê? Porque foram impostas políticas como plano de carreira,
certo? PL, que é participação nos lucros. Então, eles viam a empresa como que se a empresa ganhasse, eles também ganhavam. Se eles se aprofundassem, se eles aumentassem seu conhecimento para ajudar mais a empresa pagava isso mais a eles com um plano de carreira melhor, né? Se eles fizessem uma especialização para aumentar o conhecimento e melhorar a qualidade dos produtos na empresa, a empresa ia subir um pouco o salário deles. Então, isso tudo fazia com que os trabalhadores fossem comprometidos com a organização, certo? Bom, e quais eram esses conflitos, né, esses contrastes entre os pensamentos ocidentais e orientais? Nessa época, né, o Ocidente estava com a linha de montagem móvel, certo? No Oriente formou-se os grupos de trabalho autogerenciados, que eram meio que células, né, na indústria, que faziam a produção de cada item do produto final, tá certo? E era autogerenciado pelos próprios trabalhadores. Verticalização na indústria, a gente falou disso aqui quando estava falando do Fordismo, versus o Just in Time, lá no Oriente. Não vou me aprofundar porque vai ter uma aula só disso aí, de Just in Time. Estrutura, na verdade, uma apresentação. Estruturas organizacionais divisionadas e hierarquizadas, certo? Controle de qualidade, meio que ok, como eu falei para vocês. Administração de estoque, just in case no Ocidente, alto luxo e alto preço. E aí os principais players, né, que era a Ford, a GM, perdão, General Motors, e a GE, que é a General Electric, certo? No Oriente, continuando do Just in Time, a gente tinha uma produção enxuta. Essa produção enxuta fomentava a guerra ao desperdício, círculo de qualidade, o famoso PDCA, aprimoramento contínuo, alta qualidade e preço baixo, e aí os players eram a Toyota, a Mitsubishi e a Nissan. Okay? A Honda também está um pouquinho mais para frente. Acreditava-se, né, que os japoneses, em função da cultura nacional, tinham forte espírito de trabalho e equipe, né, de trabalho em equipe e lealdade também. Isso já é da própria forma de pensar do modelo japonês, certo? Além dessa cultura, existiam técnicas de administração, e aí já a administração japonesa, e uma diferente estruturação da produção. Não era mais a produção em linha, era uma produção mais em células. A gente falou isso um pouquinho na parte que a gente estava falando de layouts. O operário com maior controle, participando da elaboração. Então, os operários, eles que estavam lá no dia a dia da empresa, né, da fábrica. Então, eles eram a melhor pessoa para sugerir mudanças, pequenas mudanças no layout, por exemplo, para facilitar a movimentação de equipamentos. Então, isso tudo era pensado, isso tudo era otimizado, né, por toda uma cultura organizacional, certo? Círculo de qualidade, separação mínima em planejamento e execução, aí vem o PDCA, né, que a gente já falou. E aí algumas evidências desse modelo diferente, rituais de conhecimento, né, distribuição do conhecimento da indústria por toda a empresa, premiações pelo uso prático e sugestões dadas pelo funcionário. Então, se você sugeria alguma coisa que gerou maior lucro para a empresa, você era bonificado, você ganhava umas férias, você ganhava uma passagem de avião para tirar férias, você, né, ganhava uma TV para sua casa, enfim, era premiado por esse esforço de estar pensando em melhorias para o seu ambiente de trabalho. Informações sobre o mercado e a empresa eram difundidas por toda a estrutura. Participação gerava comprometimento e diminuía a barreira e implementação de mudanças, porque até hoje, quando você vai fazer um treinamento em muitas indústrias, um treinamento de 5S, por exemplo, que às vezes a gente vivencia, uma das maiores coisas é a barreira do funcionário, que não quer mudança. Ele já fez isso aí durante a vida toda dele, sempre fez assim e quer morrer fazendo igual, certo? Então, isso é uma coisa difícil de se combater. E esse método, né, de
de fazer as coisas, esse ambiente de trabalho gerava, né, fomentava essa quebra, né, essa diminuição nessa barreira, que é uma barreira bem grande, certo? Outras técnicas, né, uma forte cultura, bônus de produtividade, é a famosa PL, garantia de emprego. Então, quando você entrava em uma multinacional dessa, exemplo da Toyota, você, você ia evoluir, você ia ficar ali se você fosse, só se você fosse um péssimo funcionário, mas se você fosse um funcionário razoável, você ia permanecer lá até se aposentar, certo? E um plano de carreira bem definido, isso eu já falei em outro slide. Bom, gerência democrática e participativa, integração, né, horizontal, ou seja, a horizontalização do processo, processo de produções transversais e comunicação entre outras empresas, certo? Essas outras empresas, elas participavam intimamente da produção. A Toyota foi a primeira que fez isso, e aí eu dou exemplo aqui, acho que é um exemplo que está até nesse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, do compartilhamento do projeto do carro com produtores. Por exemplo, a produtora que fazia a produção da jante, né, da roda do carro da Toyota, ela recebia o projeto do carro. Então, claro que com diversos contratos de confidencialidade e tal, o bom uso daquelas informações, mas a Toyota confiava, não vou lembrar agora o nome da produtora, não sei se era King, alguma coisa assim, mas a Toyota confiava nessa fornecedora de rodas, né, de jantes, para receber o projeto dela. E como as outras não confiavam até essa época, essa produtora de jantes só recebeu o projeto do carro da Toyota. Então, como ela só tinha um projeto, né, um, um carro, um projeto de carro, o que ela fazia? Ela fazia uma roda, que óbvio ia funcionar, é uma roda com 5 furos, com jante com diâmetro padronizado, ok. Por exemplo, roda 16, né? Jante 16 polegadas. Padronizado com 5 furos, vai caber na Toyota, vai caber na Nissan, vai caber na Honda, vai caber em todas essas montadoras, tá certo? Mas como ela tinha o projeto da Toyota, por exemplo, do Camry, ela fazia uma jante que às vezes a grossura era mais adaptada à caixa de roda do Camry, o offset de entrada da roda era mais adaptado ao projeto do Camry. Então o que é que acontecia? No final cabia em todos, mas ficava melhor no Camry, economizava mais combustível no Camry, ajudava o trabalho da suspensão do Camry, apesar de funcionar nos outros. Hoje em dia todas fazem isso, né? Mas na época, né, a época quem confiou isso, né, quem inovou com esse pensamento foi a Toyota. Então são frutos que causam, né, uma melhoria tremenda. Bom, maior mobilidade dos funcionários, promoções, né, plano de carreira, já falei sobre isso. Criação do conceito de cidadania organizacional, direitos e deveres do contribuinte, né, não é contribuinte, é do funcionário mesmo, certo? Dentro do ambiente de trabalho. Às vezes lazer dentro da empresa, muitas fábricas dessa da Toyota no Japão tem campo de futebol, campo de tênis, campo de boliche, tem tudo para você fazer dentro da empresa lá, natação. É praticamente um clube dentro da Toyota lá, tá certo? Então o funcionário ele pode se divertir dentro da empresa. A Petrobras às vezes tentou copiar isso aqui no Brasil, porque tem os clubes da Petrobras, né? Mas não é dentro do ambiente, lá é dentro da fábrica mesmo, da Toyota, né? Então, o modelo toyotista, né, como eu falei para vocês, tem duas coisas que eles buscavam bastante, que é a eliminação de desperdício. Por quê? Porque não tinha muita matéria-prima lá no Japão. Então, eles tinham que matar, eliminar qualquer desperdício. E aí gerou-se a política, né, da produção enxuta. E a fabricação com qualidade. Por que a fabricação com qualidade? Porque o retrabalho, o recall, causa gasto de produto, causa desperdício, mais do que você pode ter durante a sua fabricação. E aí
criou-se a política, né, da gestão da qualidade total, que a gente também não vai falar porque vai ter uma apresentação de um dos grupos sobre isso. E aí gera os pilares, né, do sistema Toyota, que são participação de todos, produtividade e qualidade nos produtos, certo? Então, só resumindo aí o que eu falei até agora. O que que te... E essa busca, né, por eles em eliminação de desperdício, muitas vezes a gente pensa em desperdício só como desperdício de matéria-prima, né, ou de material, mas não. Tempo perdido em conceito, então tempo é um desperdício, certo? Produção além do volume necessário, ou seja, estocagem muito alta, é um desperdício. Operações desnecessárias no processo de manufatura, transporte errôneo, estoque alto, né, já vem um pleonasmo aí, né, para reforçar. Movimento humano errado, espera por trabalho, certo? E aí, esses desperdícios aqui, a gente pode tratar mais à frente com outra teoria que eu vou apresentar na próxima aula, que é a teoria das restrições, pensada, né, por Goldratt no livro A Meta. Certo? Então, vocês nunca leram esse livro, deem uma olhadinha com carinho nele. Outra bibliografia aí que eu estou citando, que eu vou falar na próxima aula, né, que é o pilar da teoria das restrições, também chamada de TOC. TOC porque vem do inglês, né, Theory of Constraints, né, teoria das restrições. Então, isso bate muito nessa questão do estoque, certo? E da espera. Bom, eliminar os desperdícios, então, era o pilar, né? Mas como eliminar esse desperdício? Racionalizando a força de trabalho, ou seja, agrupamento com líderes e com uma missão coletiva, certo? Mais missões factíveis e bem distribuídas. O just in time, que é estabelecer um fluxo contínuo de produção maximizado, fluxo de informação e alinhamento com fornecedores e parcerias, o uso dos kanbans. Não vou também entrar nessa parte, porque vai ter um grupo apresentando sobre isso. E aí a gente chega na produção flexível, tá certo? Pequenos lotes, funcionários capazes de ajustar a máquina rapidamente durante o trabalho. E aí você vai ver naquele livro que eu citei para vocês lerem, né, da máquina que mudou o mundo, que tinha layouts de produção, por exemplo, de porta, que duravam 12 horas e foi reduzido às vezes para 60, 50 minutos. Certo? Então isso aí ajudou bastante na indústria japonesa, né? Aí eu estou representando ela aqui pela Toyota, a brigar com as gigantes americanas. Fabricação com qualidade, né? Fazer certo pela primeira vez, eliminar inspetores, né? Então, você não precisa de setor de inspeção, porque você está fazendo certo, não precisa inspecionar, porque a cada momento você já inspeciona. Certo? Você não precisa daquela inspeção final, porque a cada momento que você está produzindo qualquer coisinha, você está inspecionando. Para quê? Para que um erro não se perdure na fábrica. Tá bom? Operários responsáveis pela qualidade do próprio trabalho. Não só isso, operários responsáveis pela qualidade do próprio maquinário. E daí vem aquela filosofia do operador mantenedor, que é aquele operador que além de produzir lá, por exemplo, a palmilha do tênis, né, ele fabrica a palmilha do tênis, ele tem a máquina, né, que ele opera para fabricar a palmilha do tênis, e ele se preocupa com a limpeza dessa máquina, ele se preocupa com pequenas lubrificações, pequenos ajustes. Por quê? Porque ele é o mantenedor daquela máquina, certo? Por quê? Porque ninguém melhor que ele para saber como aquela máquina tem que estar funcionando da melhor maneira possível durante o dia a dia. Certo? Então ele pode fazer essas pequenas modificações, esses pequenos ajustes. Vai fazer de qualquer jeito? Não, ele vai receber um treinamento para isso. Talvez receba um aporte, né, uma melhora no salário dele do que em relação a outro funcionário que não é mantenedor, certo? Para mostrar essa diferença e fazer com que aquele operário que não é mantenedor, ele se sinta motivado a querer ser mantenedor. Por quê? Porque obviamente vai gerar um trabalho a mais, né?
E como a gente vê que o socialismo não dá certo, na empresa também, né, apesar de ser muito bonito na escrita, né, na prática o socialismo nunca deu certo. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar mais para outra pessoa sem receber nada em troca. Então, obviamente aí também o cara só vai querer receber essas atribuições a mais de mantenedor e ter mais trabalho se ele receber alguma coisa em troca, tá bom? Corrigir os erros em suas causas fundamentais, né? Trabalhadores têm poder de parar a linha de montagem, né? Sempre que encontrar um problema. Pergunta sucessivamente por que até chegar à causa fundamental, né? Aí a gente tem algumas ferramentas de qualidade, como o 5W2H, que nada mais é do que isso, uma pergunta sucessiva de porquês, né? 5W2H, que é o que? O who, when, eu não vou lembrar todos aqui agora, when, where, eu sei que o H é how many, de quantos, e how much, de quanto. Who, when, where. Eu estou esquecendo desses dois Ws aqui agora. Deixa eu tentar lembrar. Who, when, where. Tem o why. E tem o what. Tá certo? Então, 5 Ws aí, 2H, que é realmente uma sucessiva pergunta de porquê. Certo? E aí a gente pode citar um outro exemplo aí da literatura em que a política, né, da Toyota não é de punir a pessoa que demonstra um problema, que encontra um problema. Porque normalmente no nosso dia a dia, nas empresas que a gente vê aí, em grande parte delas, se uma pessoa encontrar um problema, ela é punida, certo? Se ela for lá mostrar um problema, ela muitas vezes é punida. E a Toyota é diferente, ela parabeniza as pessoas que encontram os problemas para ela. Certo? Por quê? Porque às vezes é difícil encontrar o problema e você só vê o resultado do problema lá na frente. Então tem uma história lá, né, lá da Toyota que tinha um gerente que estava passando por um setor. Que para ser gerente lá na Toyota você tem que passar pelos diversos setores, tá certo? Da fábrica para entender um pouquinho de cada setor, certo? E aí ele ficava lá 1, 2 meses em cada setor, aprendendo mais como é que funcionava. E aí o que aconteceu? Ele pretendia ser promovido, tá certo? Depois de passar pelos setores. E aí quando ele estava chegando no penúltimo setor lá, que era o setor de portas, certo? Ele estava montando as portas lá e uma das portas ele sem querer passou e deixou arranhar, certo? E aí ele ficou, poxa, conto, não conto que eu arranhei, conto que eu causei esse problema, conto que eu, né, estraguei essa porta, ou não conto, deixo passar para frente, se descobrir lá não vai descobrir quem foi, o que é que eu faço? Ele ficou nesse empecilho, né, nesse pensamento, será que eu conto que não conto? E acabou contando, né, contando a história que arranhou a porta. E aí no outro dia veio 5 gerentes, né, andando no encontro dele, estava lá no setor, né, de portas dele novamente, terminando as montagens das portas, veio 5 gerentes, ele pensou que ia ser punido, que iam falar para ele que ele não ia mais ser promovido, no mínimo, né, e na verdade os 5 caras que chegaram para falar com ele, o que é que eles fizeram? Eles foram lá parabenizar e dar a promoção para ele. E aí o que eles disseram? Você está sendo promovido e você está recebendo essa premiação, tá certo? Essa parabenização. Por quê? Porque a gente já tinha visto que algumas portas lá na expedição estavam chegando arranhadas.
e a gente não conseguia descobrir o que estava acontecendo. E graças a você que contou isso, né, para a gente, que falou que é o que ocorreu e detalhou que é o que ocorreu quando você passou aqui para aparafusar a porta no carro, a gente descobriu que tinha um processo de layout da movimentação da porta que passava muito próximo a determinada caixa de ferramenta e causava esse arranhão algumas vezes. Então a gente agora afastou mais essa caixa de ferramenta desse processo de montagem da porta e não vai mais provavelmente acontecer esse arranhão nas portas. Então a gente finalizou um problema graças à sua, né, a você contar, né, a você ter encontrado esse problema, né, localizado esse problema. Então parabéns, né, para você e receba essa parabenização e a sua promoção. Então ele recebeu uma parabenização, tá certo? Então essa é a política, porque a gente tem muita aqui a mania, principalmente em diversas fábricas aqui, de se alguém vai levar um problema, se ele descobrir o problema, ele normalmente é o autor do problema. E não necessariamente. E mesmo que ele seja o autor do problema, a gente está em uma empresa, né, juntos para combater os problemas. Não importa quem gerou o problema. Importa que os problemas sejam finalizados. Certo? Isso é muito do pensamento proativo das pessoas que as empresas procuram hoje muito e às vezes não acham, tá certo? Então é muito importante a gente ter isso. E aí os círculos de qualidade, a gente já falou aqui, né? Grupos de voluntários que se reúnem para resolver problemas, então essa proatividade de qualidade e eficiência. Aí tem, aqui tá errado, só não separei, né? Princípio de Pareto, né? De atacar os principais problemas primeiro. Diagrama de Ishikawa, que é espinha de peixe, dentre outras técnicas aí que a gente pode falar mais à frente, tá bom? E os princípios de Deming, né, o pensamento de Deming, que é considerado o filósofo da qualidade, vem para atrelar essa fabricação com qualidade da Toyota, certo? Qualidade, o processo de melhoria constante baseado no conhecimento das tarefas. E as respostas elas são relativas e dependem dos métodos e dados utilizados. Então, introduziu-se o controle da qualidade para garantir um produto aceitável, tá certo? Inclusive, isso daqui que dá os pilares dos 6 Sigma. Certo? Eu não sei se vocês sabem, mas o 6 Sigma ele é baseado naquela curva normal em que se você, normalmente quando a gente corta aqui, ó, aquela curva normal que a gente tem aqui 5%, a gente está falando de 3 sigma, certo? O 6 sigma ele é 0,01%, ou seja, um erro em 1 milhão de produtos. E por que isso é tão importante? Porque hoje a gente tem equipamentos que têm, sei lá, milhares de componentes. Se a gente ficar no 3 sigma nesses produtos, cada produto final vai ter um problema diferente. Né? Então é por isso que hoje em dia a gente tem, eu não vou falar sobre isso hoje, a gente já está até com o tempo bem estourado, mas pensem que essa ferramenta de qualidade, né, esse projeto de qualidade total do 6 Sigma, por exemplo, é baseado nesse princípio aí que vem da terceira revolução industrial. Tá bom? E aí a gente tem os 14 pontos de Deming, que são pensamentos, né, ou etapas, ou pontos, para se ter uma melhor qualidade. Tá certo? Ponto 1. Crie consistência de propósitos para a melhoria dos produtos. Então, a palavra aqui chave é consistência. Constância, tá certo? Por quê? Porque não adianta você produzir um produto bom e outro ruim. Um produto bom e outro ruim. Porque
sua empresa vai ter o nome no lixo, porque as pessoas que estão pegando produto ruim vão jogar lá para baixo, tá certo? Como quando eu vou comprar um produto, eu não quero estar na sorte dos 50%, né? Se tem um produto bom e um produto ruim, quando você vai comprar, você tem 50% de chance de ter um produto ruim e um produto bom, né? Então você nunca vai querer comprar um produto desse. Anote a nova filosofia, né? Documento formal sobre a nova filosofia. Então, quando você está aplicando, por exemplo, 5S, são encaminhados papéis plotados na fábrica, né? Que você está passando pelo programa de uma nova filosofia, certo? Então, isso vem lá de Deming. Cesse a dependência da inspeção em massa, certo? Já que você está fabricando, você está garantindo a qualidade. Acabe com a prática de aprovar proposta e compras apenas com base no preço, porque obviamente tem que ter a qualidade. E aí a Toyota, né, ela tem inclusive um selo para as indústrias que enviam matéria-prima ou até produtos acabados para ela, né, para ela montar, que é um selo de qualidade. Então a empresa ela pode ser ouro, pode ser diamante, pode ser titânio, enfim, tem os selos que eles têm lá, né, para garantir a qualidade dessas empresas. E essas empresas podem, inclusive, cobrar um preço, às vezes, um pouco mais alto do que as concorrentes. Por quê? Porque se ela ganhou aquele selo, ela garante aquela qualidade que a Toyota pede. Certo? Então a Toyota está disposta, muitas vezes, a pagar um pouco mais caro por essa qualidade. Melhore constantemente o sistema de produção e serviço. Então, executar sempre o ciclo PDCA no mínimo. Não sei se já estão. Eu acho que todo mundo já conhece o ciclo PDCA, mas só falando aqui, se alguém não conhecer, é o plan, planejar, o do, que é o fazer, o check, que é checar, e o act, que é agir. Certo? Ponto 6, institua o treinamento. Então, sempre dá treinamento aos seus colaboradores. Adote e institua a liderança. Afaste o medo dos colaboradores. A historinha que eu contei para vocês no instante aqui, né? Faz com que os outros colaboradores que estão vendo que o cara foi premiado por achar um defeito, né, um erro na linha de montagem, não tenham medo de ir denunciar, certo? Ou de ir mostrar um novo defeito. Então, essa história que aconteceu, né, que é baseada em fatos reais, ela é uma política que afasta esse medo. Rompa a barreira entre os diversos setores, né, e equipes da empresa. Então, pessoal, ou ainda hoje em dia, tá certo? Há uma separação, há barreiras entre os setores de muitas empresas, certo? Principalmente, eu vou citar uma aqui, o setor de chão de fábrica, de produção, e muitas vezes o setor de compra, que não se comunicam muito bem. Então, às vezes, o setor de produção está precisando de alguma coisa, ou de algum. Ou até o setor de manutenção também, com o setor de compra. Tá certo? Pede uma coisa, pede um parafuso, pede uma chapa de aço, né? E eles dão uma especificação e a compra lá está só preocupada com preço, com preço, com preço, né? E acaba comprando um produto de qualidade inferior que não atende ou a manutenção ou a produção. E devido a uma barreira que se cria, né, de um querer jogar a culpa do outro do porquê causou o defeito final, eles acabam não se conversando e não melhorando. Então, essa barreira que existe, ela deve ser quebrada segundo os princípios de DEM. Elimine slogan, exortação e metas para a mão de obra, certo? Tem que ter um cuidado com isso, mas não pode estabelecer, por exemplo, metas que não vão ser cumpridas, tá certo? E para finalizar, tá certo? Cadê? Suprima as cotas numéricas para o pessoal da produção e objetivos numéricos para o pessoal da administração, tá certo? Então, cuidado com a meta que é estabelecida, a forma que a meta é estabelecida, resumindo esse ponto.
Remova as barreiras que privam as pessoas do justo orgulho pelo trabalho executado. Então, as pessoas têm que ter orgulho do que estão fazendo. Aí você vê empresas como a Mercedes, em que o funcionário ele se orgulha de estar lá, certo? A Ferrari, por exemplo, em que o funcionário que monta o motor da Ferrari, ele assina o motor que está fabricando. Então, você vê que ele tem orgulho daquilo que ele está fazendo. Estime a formação e o autoaprimoramento de todos, certo? Mais uma vez, aquela questão da qualificação profissional, não só através de treinamentos internos, mas a estimulação de tipo, busque mais conhecimento, melhore seu aprendizado, tá certo? Tome iniciativas para iniciar a transformação e crie estrutura que procrie a prática diária dos 13 pontos acima, ou seja, crie, como é que eu posso fazer? Crie uma estrutura, uma organização, uma cultura interna que estimule esses 13 pontos, tá certo? Continuamente. Então, finalizamos aqui por hoje, tá certo? Qualquer dúvida, mais uma vez, podem deixar aí nos comentários, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E na próxima aula a gente continua debatendo esse assunto aí sobre os tipos de manufatura, certo? A gente vai falar um pouquinho da teoria das restrições, que é o primeiro ponto, né? Na verdade não é o primeiro ponto, não tem primeiro, segundo, terceiro, mas é um dos pontos que a gente vai estar discutindo aqui e que vocês vão apresentar mais na frente também outros pontos para que a gente possa discutir também, tá bom? Mas vamos começar com a teoria das restrições. Então, muito obrigado aí a todos e até a próxima.